Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, cervejeiro e sócio da Falk Beer. Estamos aqui no 8 Minutos com o Marco Falcone, esse programa delicioso de todas as terças-feiras. E hoje nós faremos o 11º episódio, quem diria? Outro dia mesmo estávamos começando esse programa e hoje já é o 11º episódio. Um brinde a todos, um episódio sobre a história da cerveja no Brasil, que é a continuação do 10º episódio. Nós temos muitos fatos relevantes da história. Eu tinha acabado de falar que em Juiz de Fora a cerveja proliferou, contei a história da cerveja em Belo Horizonte. E a cerveja fecha essa história com uma notícia não muito boa dos irmãos Fornatieri, porque em 1906, quando eles viram a necessidade de expansão da fábrica, um dos irmãos foi à Alemanha comprar equipamentos para a expansão da cervejaria Renânia, que eles tinham ali, onde hoje é a Avenida Oiapoque, né, onde é o Shopping Oi, que todos conhecem, foi a fábrica da Antártica, onde nasceu toda a cerveja em Belo Horizonte. Né? Então esse irmão foi à Alemanha para adquirir os equipamentos e ao chegar lá ele contrai a gripe espanhola e falece. Nós que estamos em época de pandemia, sabemos qual que é a gravidade de uma coisa dessa. E o outro irmão desgostoso, vendeu então a cervejaria para, na época, a cervejaria Bavária, que em 1928 vende para a companhia Cervejaria Antártica Paulista. A Antártica tinha sido fundada em 1896, em São Paulo, no mesmo ano em que a Brahma, Companhia Cervejaria Brahma, foi fundada no Rio de Janeiro, 1896. As duas, então, monopolizam toda a produção de cerveja no país. Em 1928, a Antártica compra a Renânia e aí eles começam a progressão de diversos acordos, né? Na época da Segunda Guerra, mais precisamente 1944, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, invade a cervejaria Antártica Paulista porque foi comprovado que o seu dono tinha ações e apoiava ostensivamente o Partido Nazista na Alemanha. Isso é um fato muito grave, mas comprovado. E depois as duas monopolizam realmente o mercado brasileiro, o que foi responsável para que nós ficássemos aí durante décadas e décadas podendo conhecer apenas as cervejas claras e escuras no Brasil. Chega na década de 70, isso se pronuncia mais ainda, surgem algumas outras tentativas, né? Cervejaria Alterosa, por exemplo, surge na região ali de Nova Lima, mas logo depois também é Encampada. Então nenhuma tentativa era vencedora com relação ao poderio econômico dessas grandes cervejarias. E acontece que no ano de 1999 existe a união, a fusão de Antártica e Brahma, que gera uma gigante chamada Ambev. Ambev vira então um monopólio, praticamente a exclusiva para enganar o CAD. O que elas fazem? Elas cedem para Molson canadense e depois a FEMSA a marca Bavária, né? Como se isso fosse dar alguma regulação no mercado, coisa que absolutamente não existiu. Mas antes disso, eu tenho que relatar que em 1982, uma atitude heróica de um mineiro chamado Luiz Otávio Poças, que era dono da Refrigerantes Minas Gerais, que distribuía a Coca-Cola, tem uma atitude gigantesca, resolve ir ao dono da Coca-Cola em Atlanta, nos Estados Unidos, mostrando a seguinte tese, que a Coca-Cola tinha um market share de apenas 9% do mercado. E o Refrigerantes Antártica, principalmente o Guaraná Antártica, detinha 53% da venda de bebidas, de refrigerantes de Guaranás, em Minas Gerais. Como que reverteria isso? Ele descobriu que o Guaraná Antártica tinha sucesso pelo
pela venda casada. Então o que acontecia? Eles só vendiam Guaraná Antártica para quem comprasse cerveja Antártica. Então ele concluiu, precisamos de ter uma cerveja. Então foi para Atlanta, mostrou para o presidente esse plano, esse projeto, explanou sobre tudo isso, e o presidente da Coca-Cola na época tirou uma nota de $1 no bolso, botou na mesa e falou, a única coisa que eu tenho para te dar é isso aqui. Colocou a nota de $1 na mesa. Ele pegou essa nota com toda a dignidade, levantou, saiu da reunião, pegou o avião, voltou para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, ele juntou um grupo de investidores e juntaram um capital que possibilitou a fundação da cervejaria Kaiser, em Divinópolis. E essa cervejaria expandiu violentamente. Com 2 anos, ela já tinha crescido enormemente. E com 2 anos, a Coca-Cola assumiu 42% de market share no estado de Minas Gerais. Os caras da Coca-Cola ficaram absolutamente loucos com isso. Falaram, como que esse louco conseguiu isso? Como que esse mineirinho adquiriu toda essa potência? E vieram ao Brasil tentar comprar dele a cervejaria, porque viram que realmente o plano era factível. E aí chegaram no Brasil, foram visitar o escritório do Dr. Luiz Otávio, que era ali na rua Padre Dorico, e quando chegaram lá, explanaram para ele que queriam comprar a cervejaria. Ele pegou e falou, eu tenho uma coisa para dar para vocês. Abriu uma porta que tinha uma salinha com um quadro, com um vidro, com uma nota de $1 dentro. Ele falou, isso é que eu tenho para dar para vocês. Esse é o grande Luiz Otávio Posse, que tenho orgulho de ter sido meu colega na diretoria do Cid Bebidas, né, que até hoje sou vice-presidente. Então, essas histórias, elas relatam como que o Brasil sempre foi um monopólio da cerveja, né? E nós temos aí algumas evoluções. A cervejaria Canoinhense foi uma das que resistiram. Fica lá em cidade de Canoinhas, Santa Catarina. E o senhor Rupert Lofer, que era o proprietário, era o mestre cervejeiro mais velho do Brasil, cujos equipamentos foram trazidos pelo seu pai. A cervejaria tem mais de 100 anos. Continuou fabricando a cerveja até que ele faleceu, infelizmente, há 5 anos. E faz parte da história da cerveja no Brasil. E hoje nós temos esse momento, né, extremamente pujante, que é o momento da cerveja artesanal do Brasil. Que eu tenho muito orgulho de dizer que fui um dos pioneiros que começamos essa história. E que hoje representamos aí até 2% da cerveja fabricada no país, e com um crescimento espantoso de 20% ao ano, num momento de crise intensa, não é? Atrapalhados um pouco agora pela pandemia, mas sairemos vencedores disso tudo. Então, com isso, pessoal, eu encerro a história da cerveja no Brasil. A partir de agora, nossos momentos de encontro serão muito mais práticos, falando de produção, falando de matérias-primas. Então espero vocês no 12º episódio. Um grande abraço a todos e boas cervejas.